Fala, peregrino! Seja muito bem-vindo aqui ao canal Fatos Maçônicos. Nesse vídeo de hoje, muito especial, nossa, eu gostei muito desse comentário, o comentário do Volney. Ele quer saber o que de fato faz o maçom, né? O que efetivamente, depois aqui, o que principalmente faz o maçom. Então me acompanhe até o final, certo? Eu me chamo Luiz Miller, sou mestre maçom e faço parte da Ordem Maçônica Universal. Se você está chegando aqui, obviamente, vou fazer um convite para você fazer sua inscrição aqui no canal, certo? Já deixa o like e ative as notificações. E assim você fica por dentro de todos esses assuntos que orbitam a Ordem Maçônica, né? Todas essas coisas que tratam da questão maçonaria. E também queria dar um recado, um abraço primeiro aos membros aqui do canal, né? Muitas pessoas perguntam, como é que eu faço para me tornar membro? Né? Tem algumas dúvidas, tem um grupo de WhatsApp, né? Então assim, primeira coisa, vou ser muito sintético aí, o canal Fatos Maçônicos, eu, Luiz Miller, por exemplo, não tenho nenhum grupo de WhatsApp ligado ao canal, nada, né? Se você entrou aí e tem esse negócio, fuja que é fria, né? Claro que meus vídeos acabam rodando aí pelos grupos de WhatsApp, maçônicos, não maçônicos e tal, mas eu, oficialmente, eu não tenho nenhum grupo de WhatsApp. O grupo que eu tenho é lá no Facebook, lá que é o Segredos da Maçonaria. Só pedir para entrar, se você for das antigas que nem eu, né, tiver o Facebook, beleza, você entra lá. E a área de membros aqui, né, que é um movimento que a gente faz semanal, né, com lives, né, sempre material e lives, né? São basicamente isso. Então eu disponibilizo o material para você aumentar o seu acervo de conhecimento e faço lives respondendo os peregrinos, conversando com o pessoal, né? Tirando dúvidas, são palestras, são conversas que a gente acaba tendo semanalmente a respeito das dúvidas do pessoal da área de membros, né? Alguns vídeos acabam virando aqui para a parte pública, mas geralmente é uma questão um pouco diferenciada, a questão da área de membros. Então tá. A questão aqui é do Volney, como eu falei, né? Volney com W, primeira coisa, né? Recebi um convite, mas ainda não consegui entender efetivamente o que é e principalmente o que faz o maçom. O que faz o maçom, né? Vamos entender essa questão. Porque sempre pesquiso e vejo termos como fraternidade, caridade, busca por melhora constante. Tem tudo isso na maçonaria também, né? Mas não entendo quais seriam as atividades que serão feitas de forma efetiva. Me parece confuso ou obscuro ainda. Alguém consegue me explicar? Vamos tentar explicar para você, né? O que faz o maçom, né? O maçom basicamente faz o quê? Ele vai na loja e ele estuda, né? Por que ele estuda? Porque ele entende, deixa eu pôr aqui assim, né? Ele entende o seguinte, né? O maçom de fato, né? Primeiro tenha em sua mente, Volney, que existe um objetivo na maçonaria. Qual que é esse objetivo? Eu estou falando, o mundo, e nós temos aqui, como você sabe, se você começar a fazer essa analogia, né? Vai ver que muita coisa no mundo é desse jeito, né? Nós temos a questão ideal, o que deveria ser, e o real, certo? O que o maçom faz? Ele vai na reunião da maçonaria. Certo? Ele vai semanalmente ou quinzenalmente, uma vez por mês, depende, ele vai em reuniões, certo? Essas reuniões basicamente são um grupo de amigos que estão ali colocados para estudar. O que se estuda? Uma série de coisas relacionadas à história da maçonaria, a questão das virtudes, por exemplo, dos valores, questões pontuais de cada grau. Então, na maçonaria, ele é um sistema, a maçonaria em si, né, e as potências regulares, tradicionais, como eu sempre falo, principalmente, né? Elas já têm, como é que eu vou explicar para você? Elas não trabalham por experimentação, certo? Já de muitos e muitos anos, né? Muito tempo atrás, a maçonaria ela vem se construindo, né? Essa maçonaria contemporânea a partir de 1717. Então as coisas vão sendo construídas, né? É um sistema que trabalha pelo aspecto da iniciação, certo? Ou seja, uma influência espiritual. Então, quando você recebe uma influência espiritual, aquilo te completa, né? Você tem o acesso ao campo espiritual, ao campo metafísico, né? Isso resolve o teu problema? Não. Você vai ter que ter acesso à doutrina, né? Vai ter que passar pelos graus, vai ter que se aprofundar na maçonaria, né? Na doutrina maçônica, né? O que fala basicamente a doutrina maçônica através das suas metáforas, né? Através das suas lendas, né? Das suas analogias com ferramentas? Fala de valores e fala de virtudes, né? Que são coisas que você deve agregar para sua vida. Então, o objetivo da maçonaria é esse, né? Quando você vê uma falha, por exemplo, eu sou uma pessoa de pouca fé, né? E a maçonaria fala que tem que, dentro das questões das virtudes, né? E essa é uma virtude teologal, né? A pessoa tem que ter fé, certo? Então, se eu vejo esse defeito em mim, eu vou ter acesso a essa informação, vou começar a pensar no assunto. Por exemplo, estou falando grosso modo, né? Isso é bem complexo, né? Grosso modo falando, eu vou começar a refletir do que se trata a fé, né?
Posso ver sobre a questão do ponto de vista histórico, né, do ponto de vista antropológico, do que se trata a fé, como que a fé foi se desenvolvendo no decorrer da humanidade, das sociedades, do desenvolvimento das sociedades, né? Qual que é o reflexo, né, que a fé acaba tendo, o que não é fé, o que é fanatismo, né? Então você vai vendo as contrapartes, né, vendo um lado positivo da questão, um lado negativo, como ela pode ser distorcida, né, que seria essa questão, né, e como que eu opero com a fé, como que eu utilizo, né. Então ali o que você fez? Você viu, né, chegou à conclusão, certo, que você tinha um defeito, sabe, você não sabia o que era fé, né, ouvia falar, mas nunca pensou no assunto. A partir do momento que você tem acesso a isso dentro até da maçonaria, precisa ser na maçonaria a primeira coisa? Não. Mas como eu falei, a maçonaria já tem um sistema que é experimentado, né? Já está tudo concatenado. Em cada momento, em cada grau, você vai ser apresentado a uma determinada coisa, né? Por isso que a gente vai falando assim, que os graus eles vão montando uma espécie de quase que uma pirâmide de conhecimento, né? Que a ideia é transformá-la em sabedoria. E fala por muitas alegorias, como você deve ver. Os pedreiros, a pedra bruta, a pedra polida, a pedra piramidal, né? Então isso daí são etapas de evolução, né? Que você vai vendo esses defeitos, como eu falei, eu usei o exemplo da fé, né? Eu sou uma pessoa de pouca fé, não conheço as diretrizes, o que a palavra fé quer dizer, né? Como que ela se desenvolveu, certo? Como utilizar esse conhecimento, transformá-lo em sabedoria e essa sabedoria ser agregada, como eu falo, né? Dentro da sua própria natureza. Então a maçonaria funciona desse jeito, né? Quem me conhece aqui há tempo sempre escuta falar que você tem que ler, entender, compreender e fazer com que essa informação faça parte da sua natureza. Não é nada mais do que isso. Só que, claro, que é vamos pôr assim, são muitos assuntos, né? Eu falei da virtude, tem os valores, tem a honra, tem a lealdade, né, que são os valores, a proteção ao próximo, né, que são valores agregados das ordens de cavalaria da Idade Média. Então a maçonaria ela traz um calhamaço de informações, né? E como eu falei, é o mundo real e o mundo ideal, ou seja, ela apresenta tudo isso para o cidadão, né, que vai se tornar um irmão, que vai trabalhar, né? E isso daí não é uma coisa que acontece do dia para a noite, né? Isso daí acontece no decorrer da caminhada do irmão que se propõe a estudar. E a maçonaria fala com suas linguagens próprias, né? Os símbolos, basicamente, né? Os ritos também, né? Os mitos que envolvem a maçonaria. Então é muito interessante. Cara, se você parar e pensar, não tem sistema no mundo que trabalhe como a maçonaria, tão rico de detalhes. Então, de fato, né, você pode ver que eu sou um apaixonado, me perdoe, assim, eu não consigo tirar a emoção dessa questão, mas quando você se aprofunda justamente em todo esse universo, né, esse cosmos, até falando que a maçonaria acaba contemplando ou completando na vida das pessoas, você vê como é agregador, né? Daí que você contou a questão aqui, deixa eu ver aqui, você vê que eu já não enxergo mais nada faz tempo, né? Melhora constante, justamente por isso, né? Você vai ter acesso a alguma coisa, a caridade, por exemplo, ser uma pessoa, eu não sou uma pessoa caridosa, eu não tenho costume, não é um costume do meu círculo de amizade, por exemplo, né? Ou da minha família, tô dando um exemplo, né? Não que não seja isso, né? A gente procura fazer dentro da medida do possível. Na maçonaria, quase que essa questão da caridade, de auxílio ao próximo, né? Ela é quase uma coisa muito comum, assim, a gente acaba não conversando, porque acontece alguma coisa, algum irmão traz uma sugestão para a loja de ajuda, a gente acaba acatando, né? Claro, é sempre dentro do consenso e do bom senso, né? Então a gente sempre acaba ajudando entidades, esse tipo de coisa. Então funciona assim de uma forma muito natural, né? E então essa parte da caridade, da fraternidade que é feita, da solidariedade assim com a sociedade, e talvez seja a parte mais vista, né? Mas tem toda uma questão de estudo por trás. Isso faz toda a diferença, né? Por quê? Né? À medida que você vai estudando essas questões dos valores, como eu falei, das virtudes, você vai chegando a você vai aumentando o seu nível de consciência. Isso é a iniciação, né? Você recebe, né, como eu sempre falo, você recebe uma chave, né? O abrir a porta e caminhar é esse ampliar de consciência, né? E você vai chegando à conclusão, né, que nós nada somos além de pó, né? E estamos aqui com uma missão, né, pessoal, obviamente, né? E também temos que colaborar com a elevação da sociedade, seja em questões físicas, por exemplo, materiais, né? Às vezes tem uma pessoa ou uma entidade passando necessidades, então você vê muito dessa questão da maçonaria auxiliar em função disso, né? Porque na verdade se tem a consciência que nós somos muito poucos, muito pequenos, né? E
também tem as máximas que, obviamente, né? Vou pegar duas do Sócrates, né? Que o Sócrates diz que o Sócrates falava, né? Sabe, mas ficou famoso e é uma coisa muito valorosa, né? Que o Sócrates falava, por exemplo, só sei que nada sei, né? Então, quanto mais você estuda, você vai percebendo que muito pouco você acaba sabendo. E isso é a pura verdade, né? Eu conheço, estudo, me desdobro durante muitos e muitos anos em graus, em sistemas maçônicos, conheço assim com determinada propriedade, mas quanto mais eu vou me aprofundando, mais coisa existe para você compreender melhor. Então funciona desse jeito, né? E o outro axioma também do Sócrates, né? Estava lá no templo de Delfos, né? Mas atribuído a Sócrates, pois conhece-te a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo. Então você veja como é que é interessante, né? Só sei que nada sei, conhece-te a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo, certo? Não é uma fala pagã isso daí. Você conhecerá, ele quer falar que você vai conhecer o mundo assim, de uma forma muito mais ampla, né? São metáforas, né? Falam uma coisa, mas querem dizer outra. Então, a maçonaria trabalha muito nesses dois aspectos também, né? Uma busca constante de pesquisa, de trabalho árduo, né? Porque você tem que pesquisar, você tem que... E não é somente o copia e cola, né? Trabalhos, assim, né? Não deveria ser, né? Daí, claro, como eu falei para você, tem o mundo ideal e o mundo real, certo? Não deveria ser, certo? O maçom devia ser um pesquisador e, principalmente, um meditador, no sentido, né, no senso que ele está refletindo aquilo que ele está fazendo. Isso vai ajudar a criar a sua pirâmide de conhecimento, né, vai criando as bases, né, a maçonaria tem a pedagogia, né, então vai criando as bases dos tijolinhos, né, e esses tijolinhos eles vão subindo, né, até se tornar uma pirâmide de sabedoria. Outra metáfora, para quem não sabe, né? Não se constrói nada materialmente na maçonaria nesse sentido. Fora o caso que você tem que construir um templo, esse tipo de coisa, né? Então, Volney, é justamente isso, é uma questão muito profunda, né, o que eu tenho para dizer isso, né, trabalho através das reuniões, as reuniões são reuniões de estudo, né, mas, como eu falei, isso seria o ideal, né, você fala, os maçons, os caras gostam de ir lá fazer um jantar e tomar umas canjibrinas, não sei o que, esse é o objetivo da maçonaria? Não, mas acaba acontecendo, né, tem irmãos que acabam se identificando mais com esse tipo de coisa, não deveria, né, obviamente, né, e não, por quê, né, não deveria, porque o objetivo final da maçonaria é outro, é a busca da verdadeira essência a fim de atualizar a sua potencialidade. Eu dei os exemplos aqui todos, se você não compreendeu, reveja esse vídeo, porque eu falo, às vezes falo muito rápido, eu sei que eu já... Você fala muito rápido aí! Reveja, dê uma reavaliada em tudo isso que eu falei, certo? E espero que essa informação fique muito clara para todos que têm acesso a esse vídeo. Nesse vídeo de hoje eu vou ficando por aqui, espero você, né, Volney e todos os outros aí que estão assistindo esse vídeo, né, no nosso próximo encontro. E quer conhecer mais a respeito dos meus materiais, né? Conheça lá meu site luismiller.com.br. Tem cursos em vídeo muito bacana que vão ampliar a sua cabeça e também livros, né, cara? Muito legal. Nesses dias eu estava falando até com o irmão, o que seria um livro que você fez que abrangeria assim uma questão muito mais ampla de tudo? Raízes da Sabedoria. Tá lá no meu site. Até o nosso próximo encontro, um fortíssimo e grande abraço.